Senhor, irmãos, tudo bom? Boa tarde. Todo vídeo que a gente tem gravado, que a gente tem levado a vocês, a nossa intenção é que o Senhor alcance a vida de vocês. E ontem, quando a gente gravava o culto, né, a bateria da filmadora acabou. E os meninos gravaram do seu celular. Talvez falte algum pedaço, mas eu creio que vai dar para entender a mensagem. Então eu gostaria que você nos perdoasse, mas que você ligasse o seu coração no Senhor. Amém? E se você gostar dessa mensagem, encaminha para mais alguém, que Deus talvez possa abençoar essa pessoa. Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Inscreva-se no meu canal. Amém? Deixa lá. Esse é o nosso primeiro culto no lar, né? Depois que a gente fechou o templo. E estamos passando por uma transição. O que Deus falou no meu coração essa noite está muito relacionado a essa música que a gente acabou de louvar, a esse cântico. Deus tem ministrado muito no meu coração a respeito disso. Eu já chorei hoje, já conversava com um amigo meu hoje, ele chorou comigo também a respeito disso, né? Sobre quais são realmente as intenções do nosso coração, na nossa caminhada com Deus, né? Eu lembro que quando eu comecei um processo pela busca da unção, pela busca do poder de Deus, da manifestação, do milagre, as minhas intenções sempre eram ver as pessoas transformadas, tocadas. E chegou um momento em que, quando eu via as pessoas sendo tocadas, eu sempre dizia, agora é minha vez, né? E muitas vezes eu fui cortado pelo Senhor, né? E não porque o Senhor queria me cortar, mas era por causa da minha postura, né? Uma postura errada diante de Deus faz a gente não enxergar a bondade de Deus, né? E na verdade a expressão de Deus já foi manifesta ao mundo, o amor de Deus por meio de Cristo. E por causa da dureza do nosso coração, né? E eu falo isso não só como crente, né? Não vou nem falar como igreja, né? Mas como pessoas que estão num processo. Às vezes eu conversava com meu amigo, eu falei assim, imagina um ser eu esqueci o nome que fala, mas aqueles cravos que cravam na areia para segurar a lona no circo. E eu falei assim, algumas pessoas, elas têm muitos cravos na terra, cordas segurando ela, né? E cada vez que ela se liberta desses cravos, que ela larga essas coisas que prendem ela, né? É por uma escolha por Cristo, por andar nesse caminho, né? Porque muitas vezes a gente entra numa caminhada com Cristo e se joga de verdade. Aquele primeiro amor, a gente não vê esforços, a gente não vê medidas, a gente não vê nada, a gente simplesmente se joga, né? Só que algumas áreas da nossa vida parece que elas ficam adormecidas. Elas parecem que elas não nos seguram, né? Mas elas estão ali, a cordinha está puxando, né? E quando a gente percebe, porque essas cordas ficaram, começam a aparecer outras cordas, outras paralisações, outras barreiras, outros empecilhos, né? E eu há muito tempo eu tenho pregado e falado sobre um versículo que ele é muito polêmico, né? As pessoas, quando ouvem esse versículo, elas acham que eu prego contra a família, né? E o fato é que eu não prego contra a família, eu prego Cristo. Se eu tenho que vigorear em alguma coisa, é aquilo que é perpétuo e eterno. Eu acho que a família é algo maravilhoso, mas ao ponto de que quando qualquer coisa te atrapalha, inclusive a família, a você conhecer Cristo, ela se torna um ídolo, né? E por isso que Jesus disse, né, que se aquele que não largar pai ou mãe por amor a mim, ele diz, não é digno. A dignidade está relacionado ao merecimento, ao mérito. E certa feita Jesus ele chega pro
aqueles homens, né? E para o jovem rico. E o jovem rico não quis largar os seus bens, as suas posses. E é interessante que a gente trabalha essas coisas e a gente sempre é muito... a gente trabalha sempre por escalas muito grandes ou escalas muito pequenas. O problema dele é porque ele era muito rico. E o fato é que o problema dele não era a riqueza. Era onde o coração dele estava, né? Quem tem mais coisas tem mais ao que se pegar. Mas o pobre também tem coisas a se pegar. Ele pode se apegar à cultura. A minha avó sempre fez assim, com a minha avó. Quantas pessoas eu fui orar que eram católica, apostólica, romana, porque a minha tataravó era a católica. E ela dizia, eu não posso deixar isso porque é da minha família. Né? Então, não é só o dinheiro, né? Pode ser qualquer coisa. O vídeo que eu gravei na semana passada foi um processo que Deus tem falado ao meu coração a respeito de estar no Egito, né? Que a gente sai do Egito, mas a gente volta para o Egito. Porque agora a gente tem que estar num lugar onde o Egito não faz mais diferença dentro de nós. Jesus ele diz, eu venci o mundo, vós também vencereis. Se eu venci esse lugar, vocês também vão vencer. Mas qual é o tipo de segurança ou o tipo de postura que nós temos que ter para vencer o mundo? É uma pergunta que muitas vezes a gente não consegue compreender. A maioria das vezes as pessoas tentam vencer isso mediante o esforço, né? E o nosso esforço, ele está em crer naquilo que Deus fala para nós. Então nesse processo de crer é onde eu caminho, até onde eu tenho que provar que eu estou crendo. Por exemplo, Deus traz uma palavra para a minha vida profética, dizendo, vou abrir um novo tempo, que é o que eu estou vivendo agora, vou abrir um novo local. Eu me posiciono nisso e começo a planejar, comprar, fazer, porque eu estou crendo. Então não é o esperar de não fazer nada, mas é o esperar crendo naquilo que Ele falou. Então, esse processo também serve para a nossa transformação de mente, né? E muitas vezes a gente diz, não, mas eu estou indo na igreja, eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo, mas talvez eu tenho mais pauzinhos, mais cravos, né, travando a minha vida do que outras pessoas, né? E o que realmente está me prendendo? Eu queria começar com vocês lendo um texto lá em Salmos 42. É um texto muito conhecido, é um texto que às vezes a gente fala e ele é tão fora da nossa realidade que às vezes nós não conseguimos entender nem pensar nesse texto, tá? É quando ele pega e fala assim, eu quero te contextualizar para você entender. Se coloque numa condição onde você... Quem já fez jejum aqui? Quem já fez jejum de um dia, de 2, de 3? Normalmente o primeiro dia é o mais desesperador, né? O segundo começa a diminuir, o terceiro é mais de boa. Mas a questão não é o fato do jejum, a questão é a luta que você fica para querer comer no primeiro dia. O quanto aquilo parece que você consegue sentir o cheiro quando você vê a foto da comida. Parece que a televisão está falando da comida, João está falando de comida, Beltrano está falando de comida. Parece que o mundo gira em torno de comida, né? E essa situação aqui que eu vou ler para você. Como o cervo ou como a corça anseia pelas águas correntes. Imagina o cervo no deserto. O cervo é um ser que vive em áreas onde tem pouca água. Um lugar onde tem extrema escassez de água. Mas ele tem uma habilidade tremenda. Ele consegue sentir o cheiro da água a quilômetros. Ele consegue sentir o aroma a quilômetros. Assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Aqui é um salmo de adoração a Deus, entoando o coração a Deus. E a pergunta é, quando nós entramos dentro de um mover de Deus,
Se você observar, Jesus passava, a multidão seguia, alguns estavam mais próximos, alguns eram mais chegados, mas alguns ficavam. A multidão também ficou. Os discípulos abandonaram a Cristo. Que nível de conhecimento nós temos de Cristo? Que nível de profundidade verdadeiramente nós temos buscado em Cristo? Será que nós realmente estamos sentindo o cheirinho de Cristo? Estamos prosseguindo até esse alvo, como a corça que suspira? Será que verdadeiramente nós estamos atrás desse rastro, que é o prosseguir e conhecer o Senhor? Porque o que eu tenho observado, e não é uma crítica, mas é uma realidade, é que chega um momento que nós nos tornamos ungidos, usados por Deus, ou até mesmo membros de uma igreja, e agora nos satisfazemos com aquilo que nós temos, como se Deus tivesse fim, como se o que nós alcançamos de Deus reflete o que Deus é, como se verdadeiramente nós chegamos em um lugar onde nós estamos satisfeitos. E na verdade é que em Apocalipse chama isso de morno, né? E isso mexeu muito comigo essa semana, porque quando a gente começa a cumprir metas, a ler a Bíblia para trazer uma palavra, ou estar preparado no culto, estar preparado para o culto, estar preparado para uma pessoa, né? Você já não começa mais, ou buscar na Escritura uma promessa, você não está mais atrás verdadeiramente de prosseguir em conhecer o Senhor. Você não está mais atrás da fonte. Eu conversava há pouco tempo com o irmão Lucas, e eu falei para ele que me deparei com uma situação em que eu não tinha resposta para a pessoa. E a única resposta que eu pude dizer para ela é: busque o Senhor, porque Ele vai se achegar a você. E eu não tenho dúvida que a misericórdia, a bondade de Deus, quando ela alcança uma pessoa, ela dá muito mais abundantemente do que ela precisa. Tem um texto que fala de Davi, que Deus diz para Davi que se ele não tivesse satisfeito com o que ele tinha, Deus daria mais. Você consegue entender o nível que esse homem amava Deus? Deus deu o tanto que ele se satisfez, não Deus. Deus estava dizendo para ele: eu sou uma fonte inesgotável para a tua vida, mas quando eu vi que você estava feliz, eu me alegrei com você. E esse Deus que a gente tem que entender que Ele é um Deus que verdadeiramente quer nos agradar, mas a gente sempre esquece do princípio. O princípio é: agrada-te do Senhor teu Deus, e os desejos do teu coração de parar. Primeiro eu preciso me agradar dele. Primeiro eu preciso entrar num contritamento, numa humilhação dentro de mim, porque essa humilhação, na verdade, é o reconhecimento de quem é Deus. É o reconhecimento do que Deus fez por nós. Esse é o contritamento que nós precisamos viver. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida como a de Pedro. Caminhou com Cristo, viu Cristo sofrer, viu Cristo morrer, olhou para Cristo e disse: cara, não é assim que um rei é. E voltou para o barquinho para pescar. Nós precisamos viver uma vida onde não tem mais volta. Nós precisamos viver uma vida que realmente nós estamos mortos. E quando a gente fala isso, todo mundo fala isso bonitinho. Mas Cristo diz: o quanto vai lhe custar, você tem que pensar nisso antes. Porque para alguns podem custar a família, sim. Para alguns podem custar o emprego. Para alguns, nós não sabemos o que é verdadeiramente pagar o preço de aceitar a Cristo. Alguns morrem por Evangelho, mas quando eu era menino, as pessoas tinham vergonha de andar com a Bíblia. As pessoas tinham vergonha de andar com o crente, porque ele era o caretão. Ele era o cara que não depilava, ele era o cara do cabelo ruim, o cara que não usava joia. E hoje, tirando o externo, nós ainda estamos
Se a gente está vivo, para nós, eu quero te dizer que a sua carne está te governando legal. Né? E aí aquele homem que fez poupança, a parábola diz, ele fez poupança. Qual é o tipo de poupança que ele fez? Ele viu que estava prosperando, fez mais celeiros e disse: certamente alma, certamente, precisa gravar não é, certamente alma, me deleitarei, me satisfarei. Por quê? Porque a nossa delícia tem sido coisas, a nossa delícia tem sido nossos sonhos, a nossa delícia tem sido... E aí as pessoas, elas ficam analisando a vida desses grandes homens de Deus, e elas ficam buscando métodos, maneiras, né, querendo tipificar uma conduta, sendo que a raiz é o teu coração, e o teu coração vai ter uma conduta diferenciada de qualquer pessoa, porque é o que precisa para matar o teu coração. Você consegue imaginar o rei Davi chegando num lugar, e eu sempre falo isso, ele era o rei, a voz dele era um decreto, o cargo dele representava esplendor, a posição dele representava poder, riqueza, autoridade, domínio. E quando ele chega no reinado, trazendo a arca de Deus, né, a mesma arca que eles usaram como um amuleto na guerra, agora ele estava trazendo a arca de Deus, ele, perante os homens, ele se despém da roupa, ele tira a sua roupa real, e ele entra naquele lugar, porque aquilo ali era um ato externo que estava representando o que ele estava dizendo. Aqui só tem um rei, e o rei não sou eu. Aqui só tem um rei. A Mical, que é a filha de Saul, que representa o governo babilônico, governo terreno, o governo que não é de Deus, o governo que os homens escolhem, porque Samuel ficou muito triste, e Deus disse: por que tu te entristece? Não precisa autoridade, domínio. E quando ele chega no reinado, trazendo a arca de Deus, né, a mesma arca que eles usaram como um amuleto na guerra, agora ele estava trazendo a arca de Deus, ele, perante os homens, ele se desprende da roupa, ele tira a sua roupa real, e ele entra naquele lugar, porque aquilo ali era um ato externo que estava representando o que ele estava dizendo. Aqui só tem um rei, e o rei não sou eu. Aqui só tem um rei. A Mical, que é a filha de Saul, que representa o governo babilônico, o governo terreno, o governo que não é de Deus, o governo que os homens escolhem, porque Samuel ficou muito triste, e Deus disse: por que tu te entristece? Não foi você que rejeitaram, foi a mim, fui eu, o Senhor, que eles rejeitaram, mas eu darei um rei conforme eles querem. Mas diga para eles que eles vão sofrer muito com essa escolha. Está na Bíblia. Mas eu não vejo as pessoas pregarem isso. Eu não vejo as pessoas pregarem que as suas escolhas, e que a escolha por Saul trouxe maldição, e que mesmo assim eles escolheram. E quando a gente lê isso, a gente diz: não, mas isso era eles, nós fazemos isso também. Mas o que me admira na vida de Davi não é o quanto Davi acertou, não era o quanto Davi não pecava, mas era o quanto Davi conhecia Deus. E o que mais me impressiona é que, em regra, biblicamente falando, Davi teve menos do que nós. A Bíblia diz que todos eles ansiaram viver o que nós vivemos. Tanto os profetas como os reis ansiaram viver o que nós vivemos. A Bíblia diz que João Batista foi o maior homem que já existiu em todos os tempos, mas um filho do reino é maior do que ele. Eu e você. E aí eu pergunto para você, um homem que matou a sua alma a um nível de viver em um deserto, de não ter uma roupa bonita, de não andar com a sua família, de não ter um casamento, de não ter nada que ele pudesse se apoiar fisicamente, senão na promessa, senão na voz de Deus, senão no seu chamado, é considerado menor do que nós. E aí as pessoas acham que porque nós recebemos isso de graça,
né? Não temos que viver como João Batista, fazendo escolhas, nos posicionando, pagando realmente o preço de carregar a cruz, de levantar a bandeira de Cristo, porque a bandeira não é simbólica, isso não é simbólico, né? Eu tenho pregado e eu tenho dito que Cristo, Ele não só representa o caminho, como Ele é o caminho, e que aquelas pessoas eram conhecidas pessoas do caminho. E o estranho é que as pessoas olham pra gente e elas não acham mais que nós somos do caminho. Eu sinto saudade da época que nós íamos expulsar o demônio olhava pra nossa cara e dizia: seu fanático. Demônios não falam mais isso com a gente. Por que será? Por que será? E realmente a gente começa a observar, e eu tenho visto isso, nós estamos muito parecidos. E eu estou falando tanto externamente como fisicamente, como espiritualmente. Pessoas dentro da igreja mortas, adormecidas, com depressão, doentes. E isso choca o meu coração. Hoje eu vi o meu pastor chorando no telefone, dizendo: eu quero mudar a vida das pessoas. Cara, eu vou pagar o preço que tiver que pagar, velho. Eu abri mão do meu trabalho, eu abri mão de tudo para fazer isso. E eu estou me sentindo incapaz, velho. Cadê essa paixão? É isso que tem movido a tua vida? Esse favor e essa graça? As pessoas às vezes elas me questionam e dizem: ah, você gosta de conversar demais e tal, não sei o que, quando a gente está falando de Deus. E às vezes eu confronto as pessoas, e Deus já falou muitas vezes para mim: não leve isso como soberbo. Deus disse para mim: você dá pérola a porcos. Porque no meu natural eu quero ver as pessoas crescer, mas eu tenho o Espírito de Deus e Ele mostra para mim que o coração delas não está aberto. E mesmo assim eu insisto, porque eu quero ver as pessoas crescer. E todas as vezes que eu faço isso, as pessoas olham para mim e dizem: você quer parecer, você quer agir como se você soubesse mais do que eu, você me constrange. E sabe o que é o fato? A pessoa é uma baita orgulhosa. E fizeram isso com Cristo, cara. Cristo passava e eles olharam: estou endemoniado. E o fato é que essas pessoas elas não conseguiram ver o coração de Cristo. E muitas vezes elas não vão ver o nosso coração, porque elas estão querendo olhar para nós e dizer quem Ele pensa que é. E esse é o preço. O preço é você não se importar de ser rejeitado. O preço é você não se importar de tomar o tapa na face e virar o outro lado. O preço é você realmente fazer o que Ele te pede para fazer. E sabe, às vezes nós estamos atrás de um ministério, de um chamado, de uma unção, de uma porção. Cara, eu estou cansado desse negócio de transferência de unção. Eu estou cansado disso. Sabe por quê? Porque tem muita gente recebendo, segundo eles, muita coisa. Serve um mal o que tu tem feito com isso. O meu Senhor pode um dia chegar e falar assim: Deus, quando Ele começou a dizer para mim que eu tinha muito, você não tem noção do desespero que entrou no meu coração. Porque eu disse: Deus, se eu tenho muito, eu não estou fazendo nada. A quem tem muito, muito é? Você consegue imaginar Deus me dar uma bazuca e eu querer brincar com a bolinha de gude? E foi assim que eu me senti. Eu chorei. E minha esposa sabe, porque ela está acostumada a ouvir eu falar isso. Ela falou: amor, eu não tenho mais para onde voltar. Se você não entrar no barco comigo, eu vou ter que remar sozinho. Vai me custar muito. Parece egoísmo, mas não é. Só Deus sabe o quanto a gente ama as coisas. Só Deus sabe o quanto a gente ama uma família, o como a gente ama dormir no domingão, como a gente ama comer uma pipoca. Só Deus sabe o quanto a gente ama ficar sentado de boa, e às vezes a gente fica... Hoje eu fui em lugares que eu fiquei horas orando por pessoas, minhas costas doendo, arrebentada, e no final as pessoas olhavam para cima e diziam: nossa, você aguenta muito. Eu, por dentro, destruído.
E muitas dessas vezes a minha esposa ainda brigava comigo. Eu não estou expondo ela. É o preço. É o preço. Qual é o preço que você quer para servir a Cristo? As pessoas querem servir a Cristo como se não tivesse preço. Você consegue imaginar Estevão tomando pedrada? Pá, 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 pá. E não era Jesus, era Estevão. E olhando para as pessoas e dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. E nós às vezes agimos como se todo mundo tivesse com os olhos abertos e com os ouvidos abertos. Se nós realmente tivéssemos esse desespero de entender que eles estão cegos de verdade, nós estaríamos trabalhando para abrir os olhos deles. E só abre os olhos dessas pessoas, os ouvidos, mediante o mundo espiritual. Uma pessoa que é espiritual, ela sabe, ela percebe. Hoje aconteceu isso aqui. O quanto que o diabo trabalha para distrair, para se mover, para que não haja algo verdadeiro. E eu vejo crianças de 2 anos, o diabo usando para distrair. E não é uma, nem 2 vezes que eu já vi isso. Eu já vi isso várias vezes. Telefones tocando no momento singular da vida da pessoa. E as pessoas se distraem. E elas vão dizer: Deus, tu não me deu a oportunidade. Senhor, tu não falou comigo. Toda vez que eu já falei isso para vocês, que alguém me pede dinheiro na rua, eu posso estar duro, cara. Eu dou um jeito de puxar um dinheiro do bolso e dar para a pessoa. Porque eu sempre me lembro que Jesus disse: eu tive fome, tu não me deste comer. E dá no meu coração um desespero tão grande, você não tem noção. Eu penso: pode ser um anjo, pode ser o meu Senhor. E você consegue imaginar você fechar o seu coração para o seu Senhor? Pior do que isso, você pode ser a mão de Deus para aquela pessoa. E às vezes você não quer ser a mão de Deus para as pessoas. E achamos que o mundo espiritual, ele se molda aos nossos padrões. E não é assim. Com Deus é: eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Mas primeiro eu tenho que dar. Primeiro eu dou o meu coração. Primeiro eu dou o meu esforço. Primeiro eu dou a minha alma. Primeiro eu dou minha busca. Primeiro eu morro para mim. Porque a semente só nasce quando está morta. E não tem jeito. Primeiro eu dou. E esse princípio não começou com você, começou com Deus. Primeiro Ele deu Cristo. Primeiro Ele te amou. Para que você pudesse amar. E esse é o segredo de Davi. Davi conseguia enxergar em Deus quem Deus era. Davi conseguia ver em meio a ameaças, em meio a decretos de Deus de punição sobre a vida dele, a bondade de Deus. Quando Davi fez o censo, Deus dá 3 condenações para ele. Davi escolhe a pior. Você consegue imaginar alguém mais poderoso do que Deus? Consegue? Você consegue imaginar alguém mais poderoso do que o próprio Criador de todas as coisas? Hã? Davi, você pode cair na mão de homem, você pode cair na mão de homem, ou você cai na mão de Deus. Não, na mão de Deus. Logicamente, a gente nunca ia querer cair na mão de Deus. Sim ou não? Ele é o mais poderoso. Mas olha o que Davi diz. Começa aqui. O coração de Davi, porém, acusou depois de haver ele feito o censo do povo. E disse o Senhor: muito pequei no que fiz. Agora, porém, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo. Procedi muito loucamente. Ele pediu perdão ou não pediu? Mas veio a condenação. Ele fez algo. E às vezes nós fazemos as coisas e achamos que não tem uma recompensa. O pecado, as pessoas acham que pecado é abominação. Não, pecado é simplesmente você fazer algo que Deus não gosta. E as pessoas ficam procurando leizinhas na Bíblia, quando na verdade ele diz assim, ó: ama o teu próximo, como eu vos amei. Senhor, como é que tu amou? Eu amei ao ponto de não existir mais para que ele estivesse bem.
Então a nossa vida ela tem que ser assim. Só que a gente não pode deixar o diabo nos confundir e achar que a gente tem que amar as pessoas ao ponto delas conquistarem as coisas. Não, a gente tem que amar as pessoas ao ponto delas conhecerem a Cristo. Porque esse é o propósito. O propósito é você se colocar em jejum pela pessoa. O propósito é você orar pela pessoa. O propósito é às vezes você ser humilhado, mas estar ali do lado da pessoa, porque você quer uma oportunidade de falar de Deus para ela, de ser bênção na vida dela. Porque a distinção, a briga, ela é fruto da carne, não do Espírito. Então, ainda que você seja injuriado, envergonhado, brigado, você vai perseverar. Porque você vai estar ali, na brecha. E Deus diz, será que encontraria alguém na brecha? Na brecha. Sabe o que é estar na brecha? É estar no lugar de fortificação. Estar no lugar de confronto. Estar no lugar de guerra. Será que verdadeiramente a gente tem estado na brecha? Ou quando dobramos o nosso joelho, Pai, obrigado, Pai, eu peço para Ti isso, eu peço para Ti aquilo, prospera a minha vida, me dá uma casa, me dá um carro, me dá. Irmãos, só um tolo não gosta de coisa boa. Só uma pessoa muito burra não gosta de coisa boa. Só que quando você descobre que existe algo melhor do que o que os meus olhos estão enxergando, é como disse Davi, só uma coisa eu te peço, que eu habite na tua casa eternamente. Só uma coisa eu te peço, que a tua presença não saia de mim. Só uma coisa eu te peço, que eu nunca perca o foco de onde está saindo água, que eu nunca perca o foco desse rio. Só uma coisa eu te peço, que essa sede nunca saia de mim, Senhor. Sabe, as pessoas esquecem que o espinho na carne de Paulo não era o julgamento de Deus na vida de Paulo. Era Deus trazendo um equilíbrio para Paulo, para que ele nunca se perdesse, para que ele não se soberbecesse da sabedoria que Deus tinha dado a ele, uma sabedoria que nem vinha dele, era de Deus. Mas glamour traz fracasso quando nós não estamos alicerçados. Eu chorei um tempo desse atrás, quando eu vi um homem chorando porque ele perdeu as coisas que ele mais amava, porque ele parou de temer a Deus. Ele teve um encontro com um anjo, como eu já pedi para ver anjo. E nesse dia que ele teve um encontro com o anjo trouxe juízo para ele. O mensageiro veio trazer uma mensagem. E nesse dia que eu vi esse homem tendo um encontro angelical, Deus dizendo para ele que ele ia para o inferno e a família dele para o céu se Jesus viesse naquele dia, eu disse para Deus: Pai, eu não preciso de um ministério, eu não preciso de reconhecimento, eu não preciso de fama, e eu não quero ver um anjo. Não quero, Senhor. Eu quero te agradar. Se algum dia o Senhor quiser me mostrar um anjo, glória a Deus. O fato é que feliz aqueles que não viram e creram. E eu prefiro continuar sendo feliz. Eu prefiro realmente continuar com o coração puro, com o coração voltado para o Senhor. Agora Davi, ele pede para cair na mão do Senhor. Eu não vou conseguir ler rápido isso. E ele diz: porque eu sei que tu és misericordioso. Deus, ele pega nos Salmos, e quando ele fala da bondade dele, ele diz assim: é porque pela fidelidade da minha bondade. Não jure por nada. Deus sempre jurava por ele, porque não tinha ninguém maior do que ele. Quando nós falamos da palavra de Deus, e nós trazemos a Bíblia, tem muitas coisas da Bíblia que são leis e mandamentos ao nosso ponto de vista, mas tem coisas que são do ponto de vista de Deus, e nós precisamos encontrar o Espírito na lei, precisamos encontrar o Espírito na Escritura, precisamos encontrar o que Deus queria dizer. A Bíblia, ela é um livro extremamente espiritual, e eu consigo entrar dentro da igreja e ver a igreja, uma igreja pregando uma coisa, outra igreja pregando uma coisa, outra igreja pregando outra coisa, outra igreja pregando uma coisa, e todas funcionam, mas são verdades que não libertam, porque o que liberta o homem é conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo conhecia as Escrituras. Ele disse: eu era fariseu dos fariseus. E não só isso, o meu pai era fariseu, o meu avô era fariseu, o meu bisavô era fariseu, a minha linhagem era fariseu. E sabe o que é pior disso tudo?
Ele disse: tudo aquilo que eu tinha que me gloriar, me alegrar, vale de nada hoje. Foi uma perda de tempo. E por isso que o Evangelho ele começa com uma coisa. E a nossa vida sempre vai começar assim. A Bíblia chama de arrependimento, mas você pode chamar de reconhecimento. Por que não? Nós precisamos reconhecer. Quando eu reconheço, eu começo a mudança. E o problema é que as pessoas, em vez delas reconhecerem e dizer assim: Ele é bom e Ele vai me ajudar, o diabo acusa elas e elas entram em condenação, né? Ou elas dizem: não, Ele me perdoa e tá tudo certo. E o fato não é isso. Porque se Jesus morreu por você, para que você fosse livre, a liberdade, ela te traz uma consequência. Você colhe o que você planta. Se você plantar para a vida eterna, você vai ter a vida eterna. Jesus disse: aqueles que conhecem meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Estar em Cristo não é levantar a mão. Estar em Cristo não é aceitar: eu vou para a igreja. Estar em Cristo é verdadeiramente ser como o jambuzeiro enxertado e deixar Ele te podar. E Ele vai te podar. Vai doer muitas vezes. Muitas vezes Deus falou coisas para mim que eu não entendi. E eu dizia assim: cara, tu não me ama, porque não é possível. Estou vendo as pessoas ver um monte de coisa. Quando eu percebi que a maioria das pessoas que vinham, anjos e tal, eram pessoas que aos meus olhos eram mais incrédulas do que eu, isso fazia um nó na minha cabeça. E aí Deus disse para mim: esse é o meu amor. Eles precisam de uma porção maior da minha graça para crer. E isso me chocou muito, porque na minha racionalidade eu olhava para mim, inferiorizava e dizia: tu não me ama, porque a gente é assim. A gente quer se equiparar às pessoas e se trazer um legado, né, uma semeadura. A Bíblia diz que Deus morreu pelo mundo. O mundo não foi pelos bons, não foi pelos santos. Deus morreu pelo estuprador, pelo assassino, pelo bandido. Qual é o preço daquele bandido? Cristo. Qual é o preço do estuprador? Cristo. Qual é o preço de Hitler? Cristo. Isso pode chocar, talvez você não concorde comigo, mas é o mesmo preço. Se ele tivesse aceitado, ele ia para o céu. Porque a justiça, a Bíblia diz que Deus se satisfez com Cristo. Deus ficou satisfeito. Deus olhou para Cristo e a Bíblia diz que a vingança foi completa. Estou feliz. Então não importa o que está embaixo de Cristo, porque Ele olha para o Cordeiro. Agora, o fato é, Ele ama todo mundo, sim. Mas uns querem agradar a Ele. Uns querem pegar a graça e dizer: eu quero mais. Eu quero beber dessa água. Eu quero entrar neste lugar. Por isso que a Bíblia diz: tem de ousadia de entrar pelo novo e vivo caminho. Você precisa ser ousado. Você precisa surpreender o seu amado. Não é à toa que ele diz: o noivo vem buscar a sua noiva. Ele quer ter um relacionamento contigo amoroso. Ele quer ter um relacionamento contigo de desejo, de vontade. Ele quer ter um desejo contigo de ansiedade. Eu não sei você, mas eu já tive momentos na minha vida que eu desejava tirar um tempo com Ele. Eu desejava pegar a minha Bíblia e começava a ler, e eu começava a sentir a presença dEle. E às vezes eu, na minha insignificância, eu ficava assim: cara, eu sou muito bom. E depois eu descobri que não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com o meu coração de querer conhecer Ele. Eu sou muito ungido, eu recebi muitas ministrações. E aí você pega e vê lá o Banguelinha, cara, que não sabe nem falar. Deus usando o cara com autoridade. E você fala: como assim, Deus? Ele nem conhece a Bíblia. E aí Deus vira e fala: ele tem coração de Deus.
Ele passa tempo comigo. Ele gosta do meu cheiro. Sabe? E normalmente as pessoas, elas sempre questionam para mim. Já muitas vezes. Por que a maioria dos crentes, às vezes eu mostro um vídeo para algumas pessoas, por que essas pessoas que você me mostra sempre tem cara de pobre? E eu disse para essas pessoas, eu falei, o que é mais fácil largar? Poucas coisas ou muitas coisas? O que é mais fácil? Qual é a condição que é mais fácil querer alguma coisa? É quem tem ou quem não tem? Aí as pessoas dizem, quem não tem. Eu falei assim, pois é. O problema é que a maioria das pessoas que acham que tem dinheiro, elas acham que já tem. Quando elas ficam doentes, elas correm para o médico. Quando elas ficam doentes, elas pegam o seu carrão e vão dar um jeito. Se tiver que pagar quanto você quer. E o fato é que o pobre, ele está limitado. E ele diz, cara, só tu. Eu sou extremamente brabo com uma frase. Deus, tu és o Deus do impossível. Eu não encontro nenhum lugar das Escrituras que diz que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do possível. Porque para Ele não está nada impossível. Ele diz que as coisas impossíveis são fáceis para Ele. Ele diz, há por acaso alguma coisa demasiadamente difícil? É fácil. Haja. E por que eu estou falando isso? Porque nós preferimos buscar o Deus do impossível, em vez de estar com o Deus do possível. Deus é o Deus que te dá o café da manhã, coisa simples. Deus é o Deus que quer sentar com você no dia a dia, no ônibus. Deus é o Deus que quer andar com você em qualquer lugar, em qualquer momento. Porque Ele é o Deus do possível. E não precisamos deixar as coisas ficarem no extremo para buscar a Deus. E é isso que Deus falou no meu coração. Que Deus está com saudade. Deus está com saudade de corças aqui. Deus está com saudade de pessoas que iam à igreja ou que buscavam o Senhor na sua casa sem nenhum interesse senão Ele. Que pagavam o preço que tivesse que pagar do sono, da briga, da rejeição, da angústia por causa dele. Isso foi o que Deus colocou no meu coração. E eu queria que você refletisse essa palavra, eu queria que você refletisse nisso e que você pensasse de verdade. Se hoje você verdadeiramente tem o que você precisa, e se verdadeiramente Deus é uma fonte esgotável ou limitada. Eu ouvi uma vez um livro, quando eu lia ele dizia assim: Deus sempre te mostra algo e deixa um pedacinho, para que você fique curioso para querer saber esse pedacinho. E quando Ele revela de novo, Ele deixa outro pedacinho. Ele revela de novo e deixa outro pedacinho. Porque Deus é um livro sem página, sem fim. Deus não é só isso aqui. Deus é uma pessoa inesgotável. Com o que você pode comparar Deus? Procure algo para você comparar Deus. Procure algo na terra que você possa dizer, não, Deus é igual a isso. Não tem. Foi isso que Jó enfrentou. Jó, porque Deus. Ele falou assim, ô Jó, estava lá quando eu fiz um animal grande, estava lá quando eu fiz o céu, estava lá. Ele, sou um bebezinho, sou pó e cinza, não sei nem o que eu estou falando. Falei coisas loucas demais, eu não entendia nada disso que estava falando. Nós não temos um ponto de referência de coisas visual para comparar a Deus. Mas nós temos um ponto de referência com relação ao caráter de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a carne se fez verbo. Deus expressou o pensamento dele em Cristo. Deus expressou o caráter dele em Cristo. Deus expressou quem Ele era e Ele disse a verdade. Ele chama de verdade. A Bíblia diz que a verdade veio por Cristo, não veio antes de Cristo. É em Cristo que Ele diz, eu sou assim. Por quê? Porque agora nós temos um auxílio.
É o Espírito Santo que fala de Cristo. É o Espírito Santo que traduz quem é Cristo. Se você perceber esse texto que eu acabei de ler, ele diz: e veio sobre ele um peso. Todos nós sabemos que Davi tinha o Espírito Santo. Ainda que fosse sobre medida, ele tinha. E esse peso era de quem? Nós também temos esse Espírito que nos conduz, que nos ajuda, que nos faz enxergar quem é Cristo, que faz o nosso coração ser iluminado pelo conhecimento de Cristo. Mas o que acontece? As coisas dessa terra, visuais, como Eva no jardim, parece boa para o conhecimento, parece melhor do que o conhecimento de Deus, parece melhor do que o que Deus tem para me oferecer. E nós temos sempre uma escolha. Eu ouvi essa semana uma pessoa dizendo: por que Deus permite pessoas más fazerem coisas más e viverem sendo más, se Ele sabia que elas iam fazer coisas más? E aí o pregador disse assim: se Deus não permitisse isso, Deus era um Deus mau, porque Deus ia selecionar só aquele que fazia o que Ele queria. E Deus, por a sua bondade, pelo seu caráter, Ele diz: faça o que você quiser, mas eu estou aqui. Eu amo o texto de Isaías que diz: o dia todo estendi as minhas mãos a um povo rebelde. Ele não diz a um povo bom, Ele diz a um povo rebelde. Quantas vezes eu fui rebelde? Quantas vezes eu não quis olhar para a mão de Deus? Quantas vezes Ele diz: faz, eu disse: eu não quero. Teu conselho é ruim. E precisei passar pelo processo, né, para poder fazer aquilo. E Ele diz, vírgula, porque andam segundo os seus próprios pensamentos. Só você pode distanciar Deus de você. Só você pode trazer um avivamento. E isso é muito simples. Isso não é pregando você, mas é quantas pessoas Deus precisou para fazer a arca. Só um no coração aberto. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra, estava uma perdição. E Deus achou graça na vida de nós. Que Deus ache graça na sua vida. Que Deus olhe para você e diga: eu posso sorrir com ela. Quando eu li essa história, eu comecei a pensar: meu Deus, será que algum dia eu fiz você sorrir? Será que algum dia à noite, a Bíblia diz, os que me madrugaram me buscam, né? Será que algum dia o Senhor olhou de noite e me achou verdadeiramente com o coração aberto e rasgado? Não tem coisa melhor do que você dobrar o joelho e sentir o Espírito de Deus. Não tem nada melhor. E o pior, a gente é tão contaminado, tão cauterizado, que a gente acha que Ele só vem porque a gente é bom. E o fato é que Ele só vem porque Ele nos ama. Então, que a gente reflita nisso, que a gente queira mais de Deus, e que você verdadeiramente tenha mais de Deus para dar para as pessoas, pelo motivo certo, porque elas estão cegas. E se você não for luz para elas, você não serve de nada. Você tem que ser o conhecimento de Deus para essas pessoas. Você tem que ser o espelho de Deus. Elas têm que olhar para você e ver Cristo. Se elas veem você, elas vão fazer como elas sempre fazem comigo. Me chamam de soberbo, de autossuficiente e daquele que sabe mais. Elas precisam enxergar Cristo em você. Faça o que tiver que fazer para que elas enxerguem Cristo em você. Seja realmente um espelho e reflita Cristo. Se você estiver olhando para Ele, você vai conseguir refletir Ele. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado.